E Ana Paula, que vai trazer um momento de louvor, né? E queria que você permanecesse aí, porque daqui a pouquinho nós vamos ministrar a palavra do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ana Paula. Graça e paz, igreja, congregação da glória, amém? E eu estou aqui, como o cântico diz, sedenta da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. E quem souber louvar, louva aí em casa. Vamos lá? Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, todo poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, para sempre, amém. Amém. E vamos continuar louvando o Senhor, que é o Rei da Glória, né? Que todo poder é o Senhor que tem todo o poder. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Oh. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó
entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Amém. Amém. Jesus, Ele é o Rei da Glória. E grandes coisas Ele tem feito por nós, né? Povo de Deus. E nós temos que agradecer. Eu estava com o hino, mas eu não decorei o hino, que diz assim, que eu não tenho palavras para agradecer, né? Como antes? Não tenho palavras para agradecer tudo tarde. Dia após dia me cerca com fidelidade. Nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cerca com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, oh Pai, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Eu descanso, Senhor. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelas bênçãos recebidas, Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer até aquilo que eu ainda não recebi, Senhor. Porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel àquele que te serve. Ó Deus, tantas bênçãos, ó Deus, têm sido derramadas, ó Pai, na vida, na minha vida, Pai, na vida da minha família, Senhor. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de ti, Senhor.
Se não fosse o Senhor na minha vida, nada, eu não estaria aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o Rei da glória, Senhor. O Senhor dos exércitos, é o Senhor que nos defende, ó Pai. No reino, Pai, espiritual, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque grandes coisas o Senhor, ó Deus, irá fazer na vida da igreja, ó Deus, na vida da igreja aqui dessa cidade, ó Deus, lá na glória, Senhor. Ó Deus, no estado do Rio, Senhor, no nosso Brasil, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor. Ó Deus, nada tenho a pedir ao Senhor, Pai. Só agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? O nosso Deus é maravilhoso, é excelso e é benigno. Eu quero nessa noite, saudar com a paz do Senhor a Valnira Gomes. Deus abençoe, Valnira, sua vida, abençoe a sua casa aí, em nome de Jesus. Quero também saudar a Lene Ribeiro. Lene Ribeiro, Deus abençoe aí. O Daniel também, tá? Daniel Espoletinha lá. Tá. E um abração aí para vocês, o Anderson, né, que o esposo, né? Quero também saudar também aí o Paulo José, o esposo da Valnira. Deus abençoe aí em nome de Jesus. O Roselito e Dani, Deus abençoe, Roselito. Obrigado por estar assistindo nesse momento o culto, né, desta noite. Quero também saudar também Ana Carla Barbosa. Deus abençoe, Ana Carla, que o amor do Senhor esteja sobre a sua vida também. Também quero saudar aí a Marcela Júnior Viana. Deus abençoe, Marcela, seja bem-vindo, tá? Quero também saudar aí com a paz do Senhor a Camila Fortunato. Deus abençoe, Camila, seja bem-vindo também em nosso meio. Quero também saudar a irmã Neí Peçanha. Neí, Deus abençoe sua vida também. Quero também saudar também o Nedson, né, o seu esposo. Que Deus esteja abençoando aí o relacionamento de vocês, o casamento. Quero também saudar Rosilda. Deus abençoe, Rosilda. Eu creio que também está aí Renato, está aí também o Wesley, está aí todo mundo junto aí na sua casa assistindo aí em nome de Jesus. Quero também saudar o Jonatas Rodrigues. Deus abençoe, Jonathan, abençoe Edileila, abençoe aí em nome de Jesus. Quero também saudar aí a Margarete Freitas. Deus abençoe, Margarete, seja bem-vindo também. O Adilson, Deus abençoe, Adilson, né? Seja bem-vindo em nosso meio também. E a Ana Carla, que a graça do Senhor esteja aí manifestando sobre vocês. Querido, eu quero nessa noite trazer uma palavra abençoadora para a sua vida, né? Quero nesse momento compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração hoje para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você aí que abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano.
Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Querido, eu preguei um tempo desse na Congregação da Glória sobre um texto lá em Mateus capítulo 8 que fala também de um leproso, né? E nós podemos perceber que a vida do leproso era muito complicada, porque o leproso, ele tinha que viver lá no leprosário, aonde era tipo um buraco, aonde as pessoas, né, que estavam cheios de lepra, viviam ali, e eles ficavam ali fora da cidade, ficavam ali fora de todo mundo, daqueles que estavam sãos, né? Eles não podiam ficar no meio de ninguém, porque o leproso naquela época era considerado impuro, era considerado, né, sujo, e ele não poderia estar no meio da multidão, no meio das pessoas. Nós podemos perceber que em Mateus capítulo 8, um leproso se aproxima de Jesus quando ele desce do monte, e ele se aproxima de Jesus e ele pede a Jesus que tirasse aquela lepra dele. Nós vamos perceber, querido, que no Evangelho de Lucas também, no capítulo 17, né, parece que vai repetir a mesma narrativa, mas é algo um pouco diferente, né? E uma das coisas que me chama a atenção, porque esses 10 leprosos, eles foram em direção a Jesus. E, na verdade, o leproso não poderia ficar no meio das pessoas, não poderia ficar de qualquer jeito, principalmente dentro da cidade. O leproso, ele tinha que ficar lá fora da cidade, em um lugar reservado, para que não contaminasse a ninguém. Então, querido, veja bem, o que nós podemos aprender aqui, né, quando esses 10 leprosos aqui, eles se aproximam de Jesus, o que nós podemos aprender, né, com isso? Primeira coisa que nós podemos aprender é que eles vão dirigir-se até Jesus. Olha só o verso 12. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, né, ficaram a certa distância. Uma das coisas que me chama a atenção é que eles vão até Jesus, é que eles se aproximam de Jesus, é que eles se achegam a Jesus, mas na verdade a certa distância, né? Parecia que aqueles leprosos estavam com coronavírus, mas na verdade eles não poderiam se aproximar de ninguém porque aquilo era contagioso. Então, eles vão até Jesus, eles se aproximam até Jesus. Eu gosto muito de refletir sobre essa realidade, porque como lá atrás, como a Bíblia retrata isso, as pessoas tinham vontade de ser curadas, as pessoas tinham vontade de ser transformadas. Quando nós olhamos para o contexto de hoje, nós observamos que as pessoas não se movem do lugar, que as pessoas não saem do lugar, elas ficam ali, dando um de coitadinho, fica ali, né, não quer sair do seu lugar para buscar restauração, para buscar transformação, para buscar algo que venha trazer benefício para a sua vida, para o seu estado físico, mas as pessoas ficam acomodadas nesse tempo. Então, os 10 leprosos, eles se aproximam de Jesus. Essa aproximação de Jesus, irmãos, é para mudar o seu contexto, ou seja, eu estou cansado de viver dessa forma, eu estou cansado de viver assim, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais carregar um fardo desse da minha vida, eu não quero mais carregar uma doença incurável, aonde não tem tratamento, não tem condições nenhuma. E nós podemos perceber que na época de Jesus, né, nessa época, não havia tratamento nenhum para a lepra, as pessoas morriam lá, era rejeitado lá no leprosário, porque não havia nada que curasse aquela lepra. A única pessoa que poderia curar era só Jesus. Então, irmãos, eles se aproximam de Jesus, eles se achegam a Jesus.
Eles vão em busca de algo, porque eles sabiam que Jesus poderia mudar a sua realidade, poderia mudar o seu contexto, a sua história de vida, poderia mudar, né, a sorte deles, como está escrito aqui. Uma outra coisa que me chama a atenção também, irmãos, é que nesse contexto, eles ficaram certa distância. Olha só, irmãos, quando você fica longe, qual é o recurso para poder pedir ajuda? É simplesmente gritar. E eles gritam a Jesus dizendo assim, olha, em alta voz, Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Então nós vamos perceber que é o mesmo comportamento também, né? É o mesmo comportamento do cego de Jericó. O cego de Jericó também estava numa condição complicada, estava sentado à margem da estrada, ele não sabia para onde ir, e ele fica sabendo que Jesus passaria por ali, e ele fica na espera. Quando ele vê o povo, né, marchando, andando, quando ele ouve, né, ali que havia chegando uma multidão, ele faz o que, irmãos? Ele dispara no meio das pessoas e ele começa a gritar a Jesus, dizendo, mestre, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, na mesma condição. Então, quando nós estamos distante, quando nós estamos na condição que não podemos se aproximar, nós precisamos usar as nossas vozes, precisamos gritar, precisamos falar, precisamos, né, chamar a atenção de Jesus para o nosso contexto de vida. Sabe, irmãos? Tem certa hora que nós temos que gritar mesmo. Tem certa hora que nós temos que gritar, né? Para que tudo aquilo que está dentro do nosso sentimento, muitas vezes, saia, para que sejamos curados. Tem muitas pessoas caladas, tem muitas pessoas que não conseguem gritar, tem muitas pessoas que não conseguem aproximar, né? Então, nós precisamos usar esse tipo de comportamento. Ele também gritou pedindo misericórdia ao Senhor. Quantas vezes, querido, nós precisamos pedir misericórdia a Deus pela vida que nós estamos vivendo, pela vida que nós estamos levando do dia a dia. Muitas vezes são vida de pecado, vida de destruição, vida de contenda, e nós temos que gritar misericórdia ao Senhor para que Ele mude o nosso contexto. Mas uma coisa, você também precisa querer, você também precisa tomar posição, você também precisa gritar também, você também precisa ir ao encontro de Jesus, se aproximar dele, para que você seja mudado desse contexto de vida que você está levando aí, em nome de Jesus, querido. Então, uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, é que Jesus dá uma ordem para ele. Olha o que é que Jesus fala, lá no verso 14. Jesus está dizendo assim, olha, vão mostrar ao sacerdote, né? O que eu aprendo nesse contexto? Naquela época, irmãos, era costume, quando um leproso percebesse que a sua lepra estava desaparecendo, o que ele fazia? Ele ia até o sacerdote para poder verificar se realmente ele estivesse curado ali. Jesus fala para ele, dá uma ordem para ele, né? Jesus está dizendo para ele o seguinte, olha, vai até o sacerdote, vai lá, né? Veja bem, irmãos, o que eu aprendo nesse contexto, eu aprendo o seguinte, que Jesus está dando uma ordem, nós temos que obedecer. Muitas vezes Jesus está te dando uma ordem, mas você não obedece. Sabe por que você ainda não foi curado? Porque você não sabe obedecer à ordem de Jesus. Você não sabe obedecer aquilo que Jesus está determinando para a sua vida. Você não sabe obedecer quando Jesus está dizendo alguma coisa para que você faça. Às vezes o orgulho cresce, eu não vou, porque quem tem que me curar é Jesus. E aqui, aqueles leprosos poderiam dizer assim, ué, mas por que Jesus está mandando eu ir até o sacerdote? Ele não é poderoso, ele não pode curar, por que ele mesmo não faz isso? De jeito nenhum. A partir do momento que Jesus determinou, deu uma ordem, eles viraram e saíram ao encontro do sacerdote. É a mesma coisa de Naamã, irmãos.
Naamã, por ser um homem de autoridade, por ser um homem reconhecido, por ser um homem, de estatura elevada, ele era alguém, então, na cabeça dele, ele não poderia se humilhar diante de nada disso. Mas presta atenção numa coisa, simplesmente um servo leva Naamã a uma reflexão. Mas se o Senhor já está aqui, o que impede do Senhor ir lá e se banhar? Quantas vezes tem alguém que tem que nos impulsionar? Quantas vezes, querido, alguém está te impulsionando alguma coisa para que você faça, porque o seu orgulho não deixa, porque você acha que você está numa posição e que você não pode se humilhar diante dessa realidade, Mas aí, Jesus simplesmente deu uma autoridade para eles, simplesmente Jesus mandou que eles fizessem alguma coisa, E uma das coisas que me chama a atenção ainda nesse texto, irmãos, é que a Bíblia fala, enquanto eles iam, isso aqui é sinônimo de obediência. Enquanto eles iam, Ou seja, eles obedeceram, eles ouviram a Jesus. Querido, você está ouvindo a Jesus? Você está obedecendo a Jesus? Você está obedecendo a Ele? Talvez Ele mandou alguém falar algo para você, para que você fizesse, você não obedece, sabe por quê? Porque na sua cabeça você sabe mais do que ele, na sua cabeça, você está numa posição mais alta do que ele, mas eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos que ouvir Jesus, nós temos que obedecer a sua voz. Se nós não obedecermos a voz de Jesus, irmãos, fica difícil nós sermos curados, fica difícil nós sermos tratados, fica difícil nós sermos restaurados pelo poder de Jesus. Então, ele fala, e eles indo ao caminho, o que aconteceu? Foram purificados. Olha só, irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, a obediência leva ao milagre nas nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, as coisas podem acontecer. Quando nós obedecemos ao Senhor, isso vivifique nossa alma, vivifique nossa vida, isso nos coloca de pé, nos coloca numa condição, irmãos, de adorador, condição de servo, daquele que se humilha, daquele que se coloca à disposição, daquele que quer fazer, porque viu que o milagre aconteceu em sua vida. Então, irmãos, isso chama atenção. Eles foram purificados por causa da obediência, por causa do cumprimento daquilo que Jesus falou, E levou a milagre, levou uma vida, uma vida abundante. Só que o problema é que eles não questionaram nada a Jesus. Só que nós hoje, nós temos uma realidade que nós queremos questionar as pessoas. Nós queremos questionar Jesus. Jesus, por que eu tenho que fazer isso? Jesus, por que eu tenho que passar por isso? Jesus, por que eu estou vivendo assim? Jesus, por que essa realidade? Em nenhum momento eles questionaram, em nenhum momento eles perguntaram a Jesus o porquê daquilo, mas simplesmente obedeceram. Então isso é algo importante na vida, do cristão. Outra coisa que nós podemos aprender nesse contexto aqui é a questão da fé, irmãos? A fé, Jesus curou enquanto estava ao caminho, Você já pensou se naquele momento que Jesus falasse assim, olha, vai lá em busca do sacerdote, vai lá e mostra o sacerdote, e eles falassem assim, não vou não estou afim de ir não quero ir não, eu pensei que o Senhor ia curar. Você acha que eles seriam curados? Você acha que eles seriam transformados ali? Talvez não, querido, porque aqui está nos mostrando questão de fé, questão de obediência, Então, o que acontece? Nós muitas vezes questionamos isso, nós muitas vezes colocamos isso em evidência, nós muitas vezes, questionamos até Jesus. Muitas vezes, quando o pastor, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus,
ele fala alguma coisa, quando ele vai te aconselhar alguma coisa, que você precisa fazer aquilo ali, você não faz, você não quer nem saber, né? Porque aquilo que Deus falou no coração do pastor, no coração daquele que está liderando, e parece que fica difícil para você fazer isso, mas Deus está determinando. Então, por isso, nós questionamos muito, nós perguntamos demais e não obedecemos como tem que obedecer. Então, irmãos, é uma questão de fé, é uma questão de confiança. A sua confiança em Deus, irmãos, é tão forte que você age conforme o que Ele diz. Então, olha só, a questão da obediência gera fé, a questão da fé gera, as bênçãos de Deus para nossas vidas. Então, se nós temos confiança em Deus, então nós seremos fortes, e nós agimos conforme o que Ele diz. Isso é muito importante para a vida do cristão, querido. E quarto lugar, em último lugar, veja bem, irmãos, em último lugar, um só voltou para agradecer. Jesus pergunta, Jesus fala assim, mas não são 10 leprosos? Aonde é que estão os 10 leprosos? Que só um voltou, Veja bem, irmãos, primeiro, aquele que voltou, ele era samaritano. Olha aí o texto aí, no versículo 16 do capítulo 17, olha o que o versículo 16 fala: prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E quem ele era? Samaritano. Samaritano era rejeitado pelos judeus, havia uma briga entre eles, e o texto está dizendo aqui, que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e Jesus passou entre a divisa de Samaria e Galileia, Olha só que situação, irmãos, olha só que situação. Sempre quem retorna, sempre quem se humilha, sempre quem reconhece, é aquele que é rejeitado. É aquele que é rejeitado por aqueles que acham que eram religiosos, Aquele que se considera religioso, aquele que se considera, que está andando certinho, mas na verdade é aqueles que são humilhados. Então veja bem, irmãos, então a briga entre o samaritano perdurou por muitos séculos, Jesus, ele chegou no momento para mostrar que é preciso mudar essa realidade, é preciso transformar esse contexto aí, porque nós não temos que olhar o evangelho, não temos que olhar, a questão da vida cristã como se fosse um ímpio, como se fosse aquele que não tivesse uma mentalidade mudada. Mas Jesus vem falando de amor, Jesus vem falando de compaixão, Jesus vem falando de misericórdia, de misericordioso. Jesus vem mudando esse contexto. É por isso que muitos judeus não reconheceram exatamente por causa desse comportamento, porque eles parecem que eram melhores, mas na verdade quem compreende a realidade da salvação são quem, irmãos? São os gentios, não são os judeus. Então, olha a realidade aqui. Um só voltou para agradecer. Então, aquele que volta para agradecer, querido, sendo samaritano, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele reconhece, ele entende que aquele é maior do que ele. Outra coisa que nós podemos entender aqui, é que nem todos reconhecem isso, nem todos voltam para agradecer. Você quer ver um exemplo? Deixa eu ilustrar isso aqui muito bem. Veja bem, uma pessoa que vem ao culto, e muitas vezes ele está ali doente com alguma realidade, Quando ele vai embora transformado, curado, ele nunca volta nem para visitar, ele nunca volta para agradecer, Ele nunca volta
para dizer nada, nem para testemunhar daquilo que Jesus fez da vida dele. Mas eles começam atribuindo isso aí para outros tipos de deuses. Eles começam atribuindo, dando glória, dando graças a deuses que não faz nada, que não muda nada e que não faz nada no contexto da vida dessa pessoa. Então, um só voltou com o coração contrito, um coração humilde, um coração se prostrando diante de Jesus. Outra coisa, ele teve um coração grato, porque ele vem exaltando, ele vem louvando, ele vem engrandecendo o nome de Deus. Olha aqui no verso 15, um deles, quando viu estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele veio alegre, satisfeito, com seu coração tomado, transformado, né? Ele veio com o coração radiante, abundante diante do Senhor. Ele veio com o coração transformado de alegria, porque Deus mudou a sua vida e Deus tirou aquela lepra e mudou a sua pele e ele ficou transformado, curado para a honra e glória do Senhor. Querido, quem é transformado pelo poder de Deus, ele exulta de alegria, ele canta de alegria, né? Ele pula, ele dança, ele rodopeia, porque ele está satisfeito, porque Deus fez algo sobrenatural na vida dele. Quando você vai lá para o capítulo 8 de Mateus, falando do leproso lá, aquele leproso, quando Jesus, né, fala assim, seja curado, em nome de... Jesus diz para ele assim, olha, seja curado. A lepra rapidamente saiu do seu corpo, e ele ficou novo, transformado, e Jesus falou para ele o seguinte, olha, não conte isso para ninguém, não fala nada do que aconteceu aqui. Querido, quem é transformado pelo poder de Deus, não consegue ficar calado, não consegue deixar de testemunhar. Ele vai testemunhar, ele vai falar, ele vai gritar de alegria. Tem muito crente, irmãos, que foi transformado pelo poder de Deus e está calado, está com a boca quieto, não falem. O testemunho muda a vida, o testemunho transforma a vida, o testemunho, ele reage na vida de outras pessoas a ponto de mudar a realidade deles, de querer viver o que você está vivendo. Meu querido, abre a boca, não fica calado não fica quieto não fica retendo para você somente não, mas começa a declarar aquilo que Jesus fez na sua vida. Então, nós precisamos ter um coração grato, um coração satisfeito, radiante, na presença de Jesus. E aquele samaritano, o único que voltou para agradecer pelo benefício que Deus fez pela vida dele. O que você tem feito pela sua vida? O que você tem feito por tudo aquilo que Deus fez? O que você tem feito pela salvação que Deus deu a você? O que você tem feito pelo que Deus fez lá na sua vida? Você tem feito o quê? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você, para que você tenha um coração abundante da graça, um coração de adorador, um coração quebrantado, transformado, um coração contrito, aonde Deus nunca vai rejeitar você. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos curado das lepras, Pai, que tem surgido em nossas vidas. O Senhor tem curado, Pai, das lepras que tem surgido no nosso dia a dia e que muitas vezes nos atrapalha na vida espiritual, que muitas vezes, Pai, nos atrapalha de ir à igreja, nos atrapalha de servir, nos atrapalha, Pai, de trabalhar no reino do Senhor, que nos atrapalha, Pai, de testemunhar, nos atrapalha de glorificar e exaltar o Seu nome. Pai, quantas pessoas que estão vivendo leprosas, pessoas que não saem do lugar,
pessoas que não levantam do seu lugar e não tomam uma posição nenhuma, não tomam, Pai, condição nenhuma na sua vida, Pai, para sair e buscar a Jesus, para que seja transformada a sua vida, a sua casa, que seja transformado o seu dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Se tem pessoas, Pai, vivendo assim, se tem pessoas, Pai, vivendo, Pai, amargurado nesse contexto, e não quer sair de dentro de casa, não quer sair do seu lugar, não quer sair do seu conforto, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa levante, que essa pessoa ande, que essa pessoa vá em direção de ajuda, buscando ao Senhor, como esses leprosos fizeram, e foram em direção ao Senhor, buscando recurso, buscando a cura, o milagre do Senhor na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que visita, Pai, essa pessoa agora, que está aí, Pai, nesse momento, vivendo esse tipo de conceito, vivendo esse tipo de realidade, Pai, aonde ele precisa ser transformado, mas o orgulho não deixa, Pai, o eu exacerbado não deixa. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, muda, tira isso do seu sentimento, Pai, mas que nós possamos, Pai, agradar o Senhor, levantar e ir em direção, e a igreja, e buscar, ó Deus, ir lá, Pai, e gritar para o Senhor, Pai, o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós necessitamos das Tuas mãos, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Derrama, Pai, sobre nós o sobrenatural do Senhor. Eu quero pedir, Pai, pelos meus irmãos da glória. Quero pedir, Pai, por cada membro da congregação. Ó Deus, visita cada coração ali, visita cada família ali, Pai. Esteja fazendo a Tua obra, Pai. Se há alguém desanimado, se há alguém querendo desistir, Pai, em nome de Jesus, que as Tuas mãos adentre a esse coração e levante, Pai, o ânimo e transforma em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Oh, glória. Amém? Vai cantar, Paulo? Então, é por isso que nós temos que cantar mesmo aquela música. Não tenho palavra para agradecer Tua bondade. Né? Nós temos que agradecer todos os dias ao Senhor. Agradecer pelo Teu amor, pela Tua fidelidade para conosco, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento agradecer aí, né, o Nedson, que está aí conosco também assistindo esse culto. Quero agradecer também o Felipe Santana. Deus abençoe, Felipe. Deus abençoe sua vida, meu querido. Já todos estarão de volta. Quero agradecer Fabrícia, o Adriano aí. Deus abençoe por vocês, está aí. Quero agradecer Simone. Deus abençoe, Simone. Simone é bênção de Deus. Tenho orado por sua vida, Simone. Quero também agradecer a Adriano. Deus abençoe Adriano Zeferino. Adriano, que Deus esteja fortalecendo aí a sua vida, né, te dando fé cada vez mais e fortalecendo cada vez mais você no caminho dele. Né? E nunca desistindo de nada, de maneira nenhuma, tá? Mas você estando ali na presença do Senhor. Meus queridos, nós vamos finalizar. E eu quero desde já dizer aos irmãos que nós estamos aí, mais uma vez, o culto da vitória sendo feito pelo Facebook, né? E eu creio que está atingindo aí algumas pessoas. Eu queria pedir a você que você enviasse aí esse link, né, para algumas pessoas aí do seu grupo aí, da sua rede social, para que Deus esteja abençoando essas vidas. Eu queria também pedir a você, querido, que você esteja aí também se inscrevendo no canal aí, né, Pastor Anderson Claudino, que você estivesse se inscrevendo aí, nos ajudando para divulgarmos a palavra do Senhor, para divulgar o culto também, né, para podermos aí estar sendo aí bênção na vida de outras pessoas. E nós temos pregado também para a família, feito um trabalho com família, e eu queria que você divulgasse aí o trabalho aí em nome de Jesus, e que você tivesse aí
em nome de Jesus, nos ajudando a divulgar, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e domingo, nesse mesmo horário, nós estaremos aí de novo para trazer uma palavra abençoadora para a sua vida, né? E eu queria que você ficasse atento, que você estivesse orando, que você estivesse aí, né, colocando as nossas vidas, colocando a vida de cada pessoa aí diante do altar de Deus e buscando a presença dele em nome de Jesus, tá bom? Não desista, não desanima, persista, porque todos aqueles que persistem, no final, terá a coroa da vida. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, obrigado e até domingo, assim Deus permitindo. Nós vamos finalizar a transmissão agora. Deus abençoe e uma boa noite.